salmo com você, para a gente poder ler junto esse texto e meditar nesse texto e podemos conversar um pouco sobre isso. Amém? Queria que você, se tiver sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia aí no Salmo 100, para a gente ler junto esse texto, esse salmo de sabedoria, Salmo 100. Vamos ler junto, capítulo 100 do Salmo. Diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. E ele termina dizendo: porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Esse nosso Pai, esse nosso Deus que é fiel, é o Deus que de geração em geração, Ele é o garantidor para que a misericórdia seja renovada todas as manhãs. Não tem outra garantia. Não tem o que eu faço ou deixo de fazer que garanta a fidelidade no Senhor em renovar a misericórdia dele por nós. É por isso que em momentos de maiores sofrimentos da nossa vida, em momentos de desespero da nossa vida, algo precisa renovar o meu coração, o meu entendimento e o seu entendimento. E o texto diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, ela não acaba, ela não tem fim. A misericórdia do Senhor, ela independe do que você faz ou deixa de fazer. E o texto termina dizendo: de geração em geração a sua fidelidade. Crer num Deus que é fiel, é tranquilizar a nossa alma e equalizar a nossa alma num lugar muito especial. Porque até no dia mau, até no dia difícil, se há no meu coração que Deus ele é bom e Ele é fiel, a coisa é de outro jeito. É por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas, vai dizer: quando eu estava vivendo bem bom, Deus continuou sendo Deus. Quando eu estava comendo bem, estava de boa, Deus continuou sendo bom, o Deus fiel. Quando eu estava comendo mal, fiel. Quando eu estava livre, fiel. Quando eu estava preso em algemas, fiel. Porque esse Senhor que é bom, a misericórdia dele continua a renovar em toda manhã. Eu não sei o que está precisando ser renovado na sua vida essa manhã. Eu não sei o que está precisando renovar na sua alma agora, no seu momento, no seu dia, na sua manhã. Mas algo a gente precisa ser lembrado: a fidelidade do Senhor é de geração em geração. A fidelidade do Senhor, ela é renovada, ela não tem fim. Essa é a garantia para todo filho e filha de Deus. O nosso Senhor é um Senhor que é bom. Amém? Eu queria orar em cima dessa palavra, em cima desse Salmo 100, para que o nosso coração esteja equalizado, para que a nossa alma agora se assente para discernir em Deus. Pai, obrigado, porque ai se não for a tua misericórdia, ai se não for o teu cuidado sobre a nossa vida. É fim de ano, é tempo da gente meditar em tanta coisa, mas uma coisa a gente não pode esquecer: o Senhor que é bom continua fiel para o seu povo, de geração em geração. Foi com os seus pais, mesmo com todos os sofrimentos. Foi com a sua mãe, mesmo com todos os sofrimentos. Foi com a sua vida, e será assim na vida dos seus filhos. Amém? De geração em geração. Feche seus olhos. Queria que você fechasse os olhos para a gente poder orar junto. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor marcou uma conversa com a gente hoje e nós queremos dizer para o Senhor essa manhã: fala aos nossos corações. Nós queremos dizer essa manhã para o Senhor: ministre aos nossos corações. Tire o que precisa ser tirado, Pai. Renova o que precisa ser renovado. Para que hoje, nessa manhã, junto com os irmãos da comunhão, já começou no café, começou no abraço, começou em ver um irmão, uma irmã que há muito tempo a gente não via. Nós queremos dizer: Pai, tire as escamas dos nossos olhos. Tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos lembrar da Tua fidelidade,
para que possamos lembrar do Deus bondoso que o Senhor é. E que a gente não se esqueça, que o Senhor é um Pai de amor. Isso para nós às vezes fica tão balela, porque negócio de amor a gente ouve sempre, mas que essa verdade seja uma verdade no nosso coração. O Senhor é um Pai de amor. É o Senhor que estava com Paulo na prisão. É o Senhor que estava com Paulo quando ele estava livre andando. É o Senhor que estava com ele quando ele estava comendo bem. É o Senhor que estava com ele quando tinha pouca coisa para ele comer. Era a bondade e a fidelidade do Senhor que cercava Paulo quando ele precisava fazer as tendas para pagar os custos. Mas também era a tua fidelidade e a tua bondade quando os irmãos das igrejas ofertavam na vida de Paulo. Mas de tudo, preso ou andando por aí, algo em Paulo marca a história e afeta a nossa história. Paulo era um homem livre de todos, livre das expectativas, livre das carências, livre das muitas vozes, livre da massa, mas porque ele sabia que o Senhor era bom e o Senhor era um Deus fiel de geração em geração. Paulo sabia, Jesus, que a tua misericórdia renovava a cada manhã. Então é de hoje para frente, não mais de ontem, de ano, não, hoje para frente, renovados na tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Enquanto o pessoal do projeto entra, nós vamos ministrar ao Senhor. Bondade de Deus, amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor, tu és bom. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Vem cá, filha, vem cá. Hoje nós vamos apresentar para vocês aqui a banda que tem trabalhado junto com a gente lá no Projeto Ilumina. O Projeto Ilumina se uniu à Igreja de Aparecida, né? A Igreja de Aparecida tem nos acolhido, a Sal da Terra de Aparecida tem nos acolhido. E nós temos vários projetos lá. E um deles é esse projeto lindo, com esses jovens
com essa banda linda que vai apresentar para vocês hoje. Eles vão participar do louvor, vão fazer uma apresentação. E a gente trouxe essa apresentação como um presente para vocês, né, em agradecimento pela ajuda, por tudo que vocês têm feito, nos apoiado como comunidade, como família, né? O projeto tem crescido bastante. Então, nós vamos, ao final do louvor, apresentar um vídeo para vocês conhecerem um pouco como está acontecendo lá o projeto. E fiquem com esse presente que a gente trouxe para vocês. Muito obrigada ao maestro, né? O pastor Rogério. E palmas para essas crianças. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Maestro, qual é a primeira? Aquele moço ali, filha, aquele moço ali. Daniel, surgem anjos proclamando. Queridos, Daniel vai projetar a letra, é um cântico tradicional de Natal, um cântico cristão, um hino, como queiram, e vamos todos cantar. Eu não vou tocar teclado e a gente vai ser acompanhado pela banda. Estamos prontos. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. No dia lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória! Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Eis dos anjos a harmonia. Cantam anjos a harmonia. Cantam anjos a harmonia ao nascer o Salvador. Traz do céu o Rei Messias, pois com Deus
Deus e santo amor. Cantem, pois, os exultantes, cantem os salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce o Cristo Redentor, todos em altos céus, cantem sempre a glória a Deus. Cristo Filho entronizado, sua glória abandonou, entre os homens humilhado, cruz da morte suportou. Toda divindade é feliz a humanidade, esperança de Israel, é Jesus Emmanuel. Nasce o Cristo Redentor. Amém. Bom dia. Bom dia. Amém. Nós somos lá da Sal Aparecida e queria convidar o pastor Léo. Vem cá, Léo. Léozinho. Estamos em parceria com o Projeto Ilumina e essa banda é um pouco dos elementos da banda, dos componentes da banda da escola, que fica bem próximo à nossa igreja. E a gente tem buscado essa parceria juntamente com a escola estadual, com os alunos, a igreja e o projeto. Então a gente busca essa parceria de estar junto para incentivar o atendimento aos alunos. As famílias do projeto vão levar as crianças e adolescentes para aprender a tocar instrumento também. Então esses alunos, eles fazem parte da escola estadual próximo. E a partir deles, eles serão a base para formar outros alunos que faz parte, que é atendido pelo projeto. Então nós estamos aqui para apresentar um pouco dessa iniciativa, dessa ação e pedir o apoio, a parceria e um incentivo para a gente estar continuando ali na nossa cidade de Aparecida. Sim? Quando a gente foi para Aparecida, a gente estava ali na 90, na Sal da Terra da 90, e a gente tinha 2 grupos familiares em Aparecida. E aí, através, o culpado ali, ó, aquele rapaz que estava com a baquetinha na mão ali, falou: vamos para Aparecida, vamos abrir a igreja Aparecida, vamos romper, vamos desbravar. E aí, estando eu ali na 90, fui chamado e perguntaram assim numa reunião: quem enviarei para Aparecida? Aí eu disse: eis-me aqui. Então fomos para Aparecida com 2 grupos familiares, 2 pequenos grupos, mais ou menos 35 pessoas. Alugamos uma casinha ali, começamos a nos reunir, a casinha ficou pequena e quando a gente estava mudando de lugar, a Yara encontra com o pastor André, lá da 90, e fala que estava num processo difícil, precisando de apoio, precisando de uma igreja para abrigar o Ilumina, e o André já tem a solução. Sal da Terra Aparecida já está funcionando lá. Então foi um casamento, igual uma mão que encontra uma luva. A gente estava orando para um projeto social. Então foi bênção demais para a nossa igreja. Então estamos com a estrutura lá, a gente fez salas que a gente precisa fazer o acabamento, mobiliar, a gente quer fazer reforço escolar para as crianças. Nós vamos fazer uma parceria de jiu-jitsu com a Grace Barra, quem aqui conhece, nós vamos fazer uma parceria lá, vamos precisar de tatame, de fazer outras coisas. Para fazer bandas assim, a gente precisa de instrumentos, não são baratos, não são tão fáceis. Mas eu queria dar um exemplo, cadê meu segurança? Tá vendo aquele rapazinho pequenininho ali? Ele perto de mim fica bem maior. Aquele rapaz é fruto de um trabalho desse aqui, ó. Quando o Rogério, esse maestro que está aqui na sua frente, começou a fazer um trabalho há 15 anos atrás numa escola católica, lá no Mar de Germana,
O Maurício, ainda criança, entrou na banda e hoje o Maurício é formado na Federal. Hoje o Maurício viaja para fora do país. Hoje o Maurício é patrocinado por uma das maiores empresas na área de instrumentos de percussão. Ele é garoto propaganda de instrumentos de percussão de uma das melhores marcas do mundo. Está ali o Maurício na nossa frente, é a nossa realidade. Por que eu estou dando... Por que eu estou dando o exemplo do Maurício? Porque assim como o Maurício, se a gente focar nas crianças que as famílias do Projeto Ilumina são alcançadas, a gente pode fazer uma transformação social. Porque dar cestas básicas é muito bom, mas vai matar a fome. E a gente quer transformar aquelas vidas. Para isso, a gente precisa de ter opções para oferecer. Porque só a cesta vai matar a fome do mês e olha lá, gente. E olha lá. Vamos ser sinceros. Vai ajudar. Então, com alguns projetos ali, a gente quer fazer uma transformação. A gente quer fazer empreendedorismo, porque tem muita mãe solo dentro dessas 150 famílias. Então, a gente quer fazer várias iniciativas e a gente precisa de parceiro. Quando a gente fez a parceria aqui, a gente ficou feliz, porque já tinha um projeto rodando, precisando de um lugar para ser abrigado, e agora a gente quer alçar voo. A gente quer fazer mais coisas. Então, continue sonhando com a gente. A gente vai mostrar um vídeo depois, né? Para ilustrar um pouco, mas é isso. Queremos contar com vocês e vocês contarem com a gente também. Vai lá nos visitar. Algumas famílias já foram lá, né, Yara? Visitar, participar, né, da nossa rotina lá. Uma vez por mês a gente entrega as cestas, faz um culto, faz apelo e prega a palavra, e é isso mesmo. É isso. É isso, pessoal. O Ilumina nasceu assim, né? E a Igreja Aparecida foi fruto da nossa oração, porque o Ilumina é um projeto de transformação social, não de assistencialismo. Então, a ideia é a gente entender que nós somos todos uma família só. Por isso que vocês estão vendo essa coisa linda aqui de Ilumina, tá? Quem comprou as camisetas ajudou muito o nosso Natal. E nós temos mais depois. A gente vai, nos próximos cultos, trazer mais camisetas para vocês também. Mas a ideia é que nós entendamos que nós somos uma família só e que nós precisamos nos apoiar, nos carregar, cada um da forma que pode. Né? E por isso o pastor Rogério aqui entregando o talento, o dom que ele deu para nos ajudar a trazer esses jovens para um caminho que é um caminho que nós queremos para os nossos jovens, para os nossos filhos, né? Nós não gostaríamos de deixar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos irmãos sem caminho. E esse aqui é um caminho lindo que esses jovens estão trilhando. Vamos lá para a gente encerrar? Então a gente vai fazer mais uma apresentação com a música Concerto de Amor. E o amor de Deus possa falar no coração de cada um, né? Possa nos encher, possa nos preencher a cada dia. Amém.
Muito lindo, né, gente? Muito obrigada. Obrigada, viu, para todos vocês. Parabéns para vocês pelo talento de vocês e que Deus continue usando vocês nos seus dons. Amém, Mateus? Amém. Vem cá, Yara, rapidinho. Enquanto o pessoal se despede, vai organizando. Quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que o Ilumina é um projeto aqui da casa, da nossa casa, junto com a casa Sal da Terra, plantação ali. Rogério há muitos anos caminhando junto, plantando, e o Leozinho junto com a 90 foi enviado ali. E como é que faz? Às vezes tem gente aqui, lá no nosso PG mesmo, teve uma família que falou assim, a gente quer servir algum projeto nosso, como é que faz para servir no Ilumina? Então, pessoal, a gente precisa de todos os tipos de colaboração. Desde as colaborações financeiras, né? Como o Léo disse, a gente está implementando a Igreja da Sal lá. Essa implementação da igreja foi um fruto de oração, porque nós estávamos sem casa e a gente precisava de uma casa física, onde acontecer as aulas, onde acontecer os projetos, onde acontecer a entrega das cestas. Então, a gente precisa ajudar essa igreja a se montar agora, de ar-condicionado à parede, nós estamos fazendo tudo. Então, pode botar o nosso, tá já nosso QR Code, quem puder colaborar, a gente agradece muito a colaboração financeira, mas a gente também quer vocês como família participante. E quem tiver interesse em ser voluntário, nós vamos começar ano que vem com todos, novamente, os cursos. Então, você pode dar aula de reforço de matemática, de português, qualquer talento, qualquer dom que Deus te deu, ele pode ser usado, né? E aquelas pessoas que têm uma disponibilidade mais pontual, a gente tem todo o primeiro sábado do mês a montagem das cestas, né? O Edmundo aqui, o pessoal do Tatico nos ajuda com as doações dos alimentos, mas a gente precisa de força braçal para montar as cestas, a gente faz a entrega das cestas, é sempre um movimento puxado e a gente tem feito um esforço muito intencional, Mateus, de levar os jovens com a gente, né? Os jovens do Resenha nos ajudam sempre que dá, e de levar as crianças também. Então, vocês estão vendo aqui meus filhos, vem cá, os Iluminas Mirim, vem aqui na frente, Estela, Estevão, Estela, Esther. A gente teve no primeiro culto o Bernardo e a Maria, né? Então, nós temos os Iluminas Mirim, sobe aqui em cima para eles verem vocês. Então, se vocês quiserem fazer as camisetas encomendadas das crianças, são diante de encomenda, tá? E porque a gente quer que eles aprendam desde o começo, né, Mateus? Que nós somos uma família só e que, como família, a gente precisa agir. Então, levem as crianças ajudam a montar as cestas, elas entregam as cestas, entregam os presentes, brincam com as crianças do Ilumina e se integram como família, porque é uma consciência que tem que ser criada desde cedo, tá bom? Obrigada. Aleluia, Mateus. Gente, bom demais da conta. Vem cá, Rebequinha, entrega um aqui. Coisa boa, deixa eu só... Você quer falar? Olá, gente, bom dia. Queria passar para lembrar vocês dos devocionais que foram escritos pelo projeto Cartas Vivas de Amor, onde mulheres se reúnem toda semana para poder falar da palavra de Cristo e compartilhar suas experiências. Então, elas se reuniram, né, 79 mulheres, para escreverem relatos da sua vida, testemunhos, para serem compartilhados, né, em um devocional que está disponível ali na entrada da igreja e que todo o recurso que vai ser adquirido com o devocional vai ser revertido para as oficinas que a gente tem o projeto lá no Jardim Maria Elisa, dando oportunidade de ensino de várias mulheres, como fazer algumas coisas artesanais e também de conhecer a palavra de Cristo. Então, eu sugiro que vocês deem uma passadinha lá no final do culto para poderem conhecer um pouco mais do nosso projeto e, quem sabe, até participar do Cartas Vivas. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. Coisa linda. Salve de palmas para a Rebeca. Tem um vídeo aí, Dani? Tem um vídeo do Cartas Vivas aí? Nós vamos soltar um vídeo rapidinho para a gente poder meditar, mas esse é um dos projetos que, como igreja, a gente tem desenvolvido aí. Mulheres, como a Rebeca mesmo diz, mais de 79 mulheres de vários lugares do mundo que caminham juntas, jovens de 17 anos até 80 anos que escreveram várias devocionais aqui. Eu não sei se tem alguma coisa ainda lá. A Lala tinha dito que tinha muito pouquinho. Tem gente que comprou aqui antes. Então você que fez o Pix aqueles domingos atrás e não retirou ainda, vai lá, retira o seu devocional. Mateus, eu quero levar para o pessoal da minha empresa. Amém, leva lá, combina. Foram mais de 1.200 livros, já venderam 1.000, fizeram mais 200, se eu não me engano, tem pouquinho ali ainda, mas você pode ou encomendar também para sua empresa, entregar ou de final de ano ou de início de ano também. Amém? Vamos ver o vídeo junto aí? Tá no jeito aí, Dani? Vamos assistir aí junto.
Fruto do trabalho coletivo de 79 mulheres, foi lançado o devocional Cartas Vivas de Amor, que tem histórias que acolhem e inspiram. O livro traz mensagens de esperança e espiritualidade. O auditório da Assembleia Legislativa de Goiás foi o cenário escolhido para o lançamento do devocional Cartas Vivas de Amor. Fruto do trabalho coletivo de 79 mulheres, o livro traz mensagens de esperança, amor e espiritualidade. Uma obra que busca oferecer conforto e reflexão em tempos de desafios emocionais. Isso gera uma ideia de vínculo, de conexão, em que o presencial não é apenas o presencial físico, mas é a participação efetiva, intencional que nós podemos ter na vida um do outro. Então, não é estar presente, é ser presente. E muitas vezes na questão da pandemia criou-se uma ideia, né, de que não estar presente era uma ausência, era um vazio. O livro vem provar que mais do que estar é ser. É se comunicar, é transmitir, tanto que, bem a propósito, o livro chama-se Cartas Vivas de Amor. Mensagens transmitidas e comunicadas, superando a distância e efetivando a presença. Coisa linda. Salve de palmas para esse projeto também. É a nossa igreja em movimento. Todo esse recurso, Mateus, quem ganha com isso? Não, quem ganha somos nós, os projetos. Várias oficinas já foram dadas, estou vendo o Thiago ali. Thiago e a Jana deram uma oficina maravilhosa. A gente ouviu alguns testemunhos aqui. Então é a Sal da Terra Alfa aí sendo movimento, amém? Queria chamar meu amigo e doutor e pastor Bruno Moleta para a gente poder compartilhar junto aqui hoje. Nosso coração está muito grato de poder partilhar daquilo que passa por nós, passa em nós. E eu queria que você ficasse muito atento àquilo que Deus já está comunicando com a gente. Muito além de uma simples reflexão, a gente estava conversando como nas nossas conversas e nos vídeos do Instagram, nos vídeos do YouTube, tudo que os clickbaits da vida aí, a gente escuta muito, todos os dias as pessoas falando, não, porque final de ano é diferente, né? Final de ano a gente fica com o coração mais mole, chega Natal a gente fica mais perdoador, vai ter que ver aquele tio abençoado, aquela tia abençoada para não falar outra coisa, né? Aquele irmãozinho, aquela irmãozinha. Então Natal vai amolecendo o coração, tô sentindo que o coração do fulano tá mais tranquilo, da fulana tá mais tranquilo. Mas a gente queria que nesse fim de ano, tempo de balancete, tempo da gente discernir bem o que foi o ano de 2024. É interessante isso, né? Tem hora que a gente se esquece de tanta coisa que a gente viveu. Já parou para pensar se a gente pudesse pegar aí na sua timeline da vida mesmo, não aí das suas redes sociais, na timeline da sua história, e você vê lá a foto do dia 1 seu. Como é que você tava? Tem gente que tava mais gordinho e ficou magrinho. Tem outros que estavam mais magrinho, mais fininho, já ficou mais cheinho, né? As coisas vão mudando, as estações vão passando, as circunstâncias da vida nos alcançando. E quando a gente vai fazer um levantamento geral de como é que está a nossa vida, é muito importante a gente estar sensível para isso. E eu creio que é isso que Deus também quer falar aos nossos corações essa manhã. Então eu queria que você ouvisse aquilo que Deus vai entregar através da nossa vida, da nossa amizade, para o seu coração, para o nosso coração, com muita sensibilidade, aquilo que Deus quer falar. Amém, Bruno? Bom dia para quem não veio ainda. Bom demais estar podendo compartilhar mais uma vez o que Deus tem falado no nosso coração. E o Mateus me falou agora, sexta-feira, eu acho, falou, Bruno, vamos compartilhar junto, viu? E meu dia lotado ontem, e como eu falei no outro culto, com o espírito ainda às vezes guerreando de uma liturgia, vindo de uma igreja muito litúrgica, onde tinha que preparar um texto, onde tinha que ter os 3 pontos para pregação, e o Matheus falou, cara, é compartilhar o coração. E aí eu fui discernir em Deus o que Deus queria falar ao nosso coração, e eu comecei a discernir sobre a minha vida, o que Deus me ensinou essa semana, né? E é sobre ressignificar algumas coisas, criar significados, pegar significados que nós criamos e tentar entender na perspectiva de Deus o significado que Deus está querendo nos ensinar. E muitas vezes nós somos muito bons nisso. A nossa mente, ela tem um sério problema, que às vezes a gente não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Você conhece alguém que às vezes contou uma mentira tantas vezes, mas tantas vezes, que ela conta como se fosse verdade?
Você deve conhecer alguém assim. A nossa mente tem esse caminho, muitas vezes, de caminhar por lugares que nós imaginamos e criamos e que não é real. E muitas vezes, na caminhada com Cristo, nós acabamos criando significados para as coisas que não é o significado que Cristo nos deu. E é isso que Cristo tem me ensinado. Essa semana eu tive o prazer de participar lá da Casa das Estações com o Paulo Júnior, com o Matheus, com o Dani, lá em Brasília. E é uma história meio engraçada, meio cômica, mas é da onde surgiu isso aqui, que é onde Deus ressignificou até a minha visão sobre Brasília. Até para os homens aí que não participaram disso, tiverem interesse, é um aprendizado, uma espiritualidade assim redentiva no nosso coração. Mas assim, eu tinha um pavor de Brasília, né? Porque eu vim do Sul, então eu só ouvia falar que Brasília era um lugar ladrão, um lugar onde só tinha pessoa corrupta. E a gente foi criado ouvindo isso, essa imagem denegrida. E a primeira vez, com a minha esposa, na época eu era namorado, meu sogro e minha sogra falaram assim, vamos levar você para conhecer Brasília. A gente chegou em Brasília, o primeiro lugar que a gente foi o Pontão, Lago Sul. A hora que eu abri a porta, antes de eu encostar meu pé em Brasília, a hora que eu abri a porta eu escuto um barulho. Resumindo a história, bem resumida, eu atropelei um garçom com a porta. Ele caiu, se queimou todo. Começou a ficar bravo na situação, derramou aquele negócio no chão, veio 2 idosas caminhando, as 2 idosas caíram lá, machucaram. Foi um trágico negócio. E aí eu falei assim, meu Deus, eu ouvi falar tão mal de Brasília. Agora a primeira experiência de Brasília foi essa. Falei, não quero mais saber de Brasília. Tenho pavor de Brasília. E aí essa semana Deus ressignificou. Ele trouxe um significado novo que Ele queria gerar em mim a partir da racionalidade naquilo que Deus tem para nós. Então é isso que eu quero compartilhar. Às vezes, durante todo esse ano, você viveu guerreando com o teu pensamento, guerreando com as suas relações com seus amigos, com seus parentes, porque você criou um significado que não é o significado de Cristo sobre você. E aí, hoje de manhã, tomando café, fui pensar qual texto que Deus estava meditando, trazendo ao meu coração, e é um texto muito comum, já usei esse texto pregando em outra igreja, mas em outro sentido, novo significado. Hoje de manhã, aqui olhando esses meninos tocando, é Deus trazendo um novo significado. Todo momento nós temos que estar atentos e sensíveis para ver o significado que Deus dá sobre as nossas ações, e não sobre a visão que eu e você temos, que às vezes é errado. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Lucas 9, do 10 em diante. É um texto muito conhecido, um texto muito falado, um texto que a gente já escutou, só que a gente se prende muito ao rotineiro. Não sei você aí, e é uma coisa que eu falei com a minha esposa ontem. Falei assim, amor, parece que quando a gente tá casado, eu como marido, às vezes eu fico tão sensível aos detalhes das outras pessoas e da minha esposa não. Porque o que é rotineiro na nossa vida, parece que a gente vai perdendo assim, o detalhe, de olhar o detalhe. Não sei se acontece com você aí, marido. Às vezes você percebe tantos detalhes dos outros e da esposa, porque está tão tempo junto, que fica, parece que... É assim é o texto da Bíblia. Às vezes a gente lê um texto e só se prende àquilo que a gente sempre olhou. E a gente se perde nos detalhes que Deus está nos ensinando. E esse é um texto assim. É o texto da multiplicação dos pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então a multidão, começaram a declinar. Então aproximaram os 12 e disseram, despede da multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse, dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobraram foram recolhidos 12 cestos. Esse texto me ensina, primeiramente, que o contexto dele é Jesus acabando de descobrir que João Batista tinha morrido, tinha sofrido, tinha sido decapitado. É um texto que vem onde Jesus chega para os seus discípulos nos outros evangelhos. Ele fala assim lá em Mateus, em João, ele fala assim, Jesus falou para os seus discípulos, vamos a um lugar deserto.
Jesus convida os seus discípulos, os seus amigos, a ir para um lugar de descanso, para ir a um lugar deserto, para talvez recalcular, para talvez refletir sobre a situação. Mas no meio do caminho, quando Jesus parte com seus discípulos para aquele lugar deserto, de silêncio, aquela população em volta que descobriu que Jesus estava indo para lá, eles começam a sair de casa, começam a falar assim: meu Deus, ele está indo para lá, Jesus está indo para lá, vamos lá ouvir o que ele tem para falar. E eles começam a largar a sua rotina, a sua ação para seguir até Jesus. Então Jesus, ele pega um contexto talvez de tristeza, de luto, de descanso, de silêncio, de deserto, e transforma aquele contexto num lugar onde muitas pessoas chegaram. 5.000 homens, mais ou menos 20.000 pessoas. Jesus, ele dá um novo significado para esse contexto, a favor da relação, a favor da comunhão. Talvez para os discípulos era uma crise, talvez eu, se fosse um dos discípulos, me colocando no lugar, eu pensaria: o que Jesus está fazendo? Ele está passando por um momento difícil, ele está passando por uma dificuldade. O cara que batizou ele, o amigo dele, morreu, e ele está aceitando esse povo aqui. E aí o entardecer começa numa situação, imagina comigo, um monte de pessoa reunida, um monte de criança correndo. Só os pais que são pai de criança que não ligam pro barulho, né? Liga pro silêncio. Mas um monte de criança correndo, a situação era um caos. O ambiente estava fadado ao fracasso porque estava escurecendo, não tinha onde dormir, não tinha o que comer. Aí os discípulos chegam para Jesus extremamente preocupados. E chegam para Jesus e falam assim: Jesus, manda eles embora. Manda eles sair daqui, manda eles procurar o que comer e aonde dormir. E essa é a nossa crise. Essa é a nossa crise na relação. Que muitas vezes nós queremos resolver o problema mandando embora. Muitas vezes nós queremos resolver o problema achando uma solução. E na ótica de Jesus, mais uma vez, Jesus traz um novo significado. Jesus olha para eles e fala assim: dê alimentos para ele. Jesus nem discute. Jesus nem entra na discussão. Jesus só fala assim: alimente eles. Alimente eles. E isso me traz uma história muito interessante. No Paraná, na cidade que eu fiz faculdade, em Cascavel, nós tínhamos um conselho dos jovens lá, da nossa igreja. Eu lembro que chegou um irmão na igreja, sabe aqueles irmãos, como diz o Paulo Júnior, problema. Um irmão que chegou e a gente tinha um histórico dele, que ele passou por várias igrejas, causando divisão nas igrejas. Ele chegava, criava grupos, panelas, levantava contra o pastor, enfim, causava divisão. E ele chegou à nossa igreja e ele começou a fazer isso. Eu lembro, eu acho que a Elisa estava junto, eu lembro que no nosso conselho, eu falei isso. Eu falei: pastor, seguinte, eu acho que é melhor a gente chegar para ele, na sinceridade, e falar para ele assim: você está convidado a se retirar, a não participar, já que isso veio trazer contenda para nós. Aí eu lembro que o pastor abriu nesse texto, ele falou assim, ele leu isso aqui. Ele abriu esse texto e falou assim: Jesus, quando os discípulos mandaram o povo embora, ele olhou para ele e falou assim: alimente eles. E o pastor olhou para mim e falou assim: alimente ele, Bruno. E aquilo para mim foi constrangedor. Porque às vezes nós queremos achar que nós somos soberanos, que nós sabemos como resolver o problema. Mas nós não estamos enxergando a ótica que Cristo está trazendo para nós. E aí Jesus segue nesse texto ressignificando algumas coisas. Ele traz não tem o que comer, então pegue os 5 pães e 2 peixes. Não é para vocês comprar, é para vocês dar graça. Ele traz um novo significado, e aí ele vem a multiplicação. E no final do texto, lá em João 6, no versículo 15, fala que Jesus, entendendo a situação, depois do milagre ter acontecido, depois de tudo ter sido realizado, aquele povo viu em Jesus uma solução, uma resposta, alguém que poderia fazer algo. E eles queriam eleger Jesus como o rei do seu povo. E o que Jesus faz? Que ele demonstra a sua divindade nisso. Jesus, observando que eles queriam fazer rei à força, rei político, não um rei divino, retira-se. Jesus mostra a sua divindade e mostra o propósito dele quando ele se retira, porque ele fala assim: eu não estou aqui para que vocês me elejam como alguém que vai fazer algo por vocês. Eu estou aqui para viver uma relação com vocês. E talvez Jesus, na posição de rei político, ele não teria relacionamento com os irmãos, porque ele assumiu um status. Muitas vezes nós, na nossa vida, na nossa relação, nós queremos chegar ao nosso amigo e assumir uma posição de rei sobre a vida dele, e não uma posição de quem senta junto, não uma posição de quem vem mais perto, não uma posição de quem se doa pelo irmão. Então, olhando para esse texto e costurando
com o que o Mateus também está queimando no coração, é entender os significados, o movimento de Deus sobre nossa vida, que por muitas vezes nós estamos anulando, e talvez por esse ano você anulou muitas vezes, viver coisas novas em Deus na tentativa de fazer algo, de resolver o problema, e não na tentativa de enxergar na ótica de Cristo. Aleluia. Nesse coração e nessa palavra, eu queria continuar lembrando aquilo que Paulo diz para o povo das Galácias. E é muito interessante isso, porque lá bem no finalzinho dessa carta, ele olha para o povo e fala o seguinte: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 2, que é o que tenho meditado nessa última semana: levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É interessante porque a Paulo está dizendo que a lei de Cristo aqui, que cumprir a lei de Cristo é o quê? O que é cumprir a lei de Cristo? Tornar a vida do meu irmão mais leve. É isso que é o resumo que Paulo quer dizer para o povo das Galácias, mas estende a mim e a você. Ele vai padronizar dizendo o seguinte: quer cumprir a lei de Cristo? Não a lei de Moisés, não a lei humana, não a lei do olho por olho, dente por dente, não a lei do direito. Eu fiz, agora então porque eu fiz eu vou receber. Não, mas é sempre eu, eu. Não, a lei de Cristo é outra conversa. Na lei de Cristo a gente leva o fardo um dos outros. E é pesado a gente pensar assim, porque quando a gente ouve um texto desse, a gente logo imagina o seguinte: Mateus, mas a salvação não é individual? Cada um que se vira, cada um com seus B.O., cada um cuida do seu, porque se eu for cuidar do outro, aí vai dar o outro, aí vai dar o outro, aí eu não vou viver a minha vida. E aí Paulo diz o seguinte: levem as cargas um dos outros, e assim você cumprirá a lei de Cristo. Porque é trazer a leveza no viver do meu irmão. Se a iniquidade alcançou o mundo, se a iniquidade veio trazer para o mundo, e a Bíblia vai dizer que quando a iniquidade alcançou a humanidade, a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriaram. Onde tem iniquidade, o amor se esfria. No lugar que parece que tudo já é um gelo, é iniquidade, o amor vai se esfriando. E a Bíblia vai trazer para nós dizendo o seguinte: para a gente ultrapassar esse lugar, nós precisamos levar o fardo um do outro, para que a sua vida se torne mais leve. Olha que doido isso. Mateus, mas eu estou cansado demais, um ano difícil, eu já estou com um problema demais. Como é que eu faço? Obedeça a lei de Cristo. Deixa a vida do seu irmão mais leve. Como? Levando um fardo um do outro. E é difícil isso, porque se a gente pensar nas maiores tensões da nossa história, da nossa alma, da nossa identidade, da nossa pessoa, da nossa alma, quando a gente conversa com a gente mesmo, a maior tentação nossa é sempre resolver o nosso problema, sempre. Então, se tem uma crise em mim, existencial, de identidade, a minha busca é sempre resolver o problema. Já passou por isso? Você está lá em crise e tal, e você vai buscar na religião, você vai buscar nas religiões, para buscar uma resposta. Mas meu marido, peraí, deixa eu resolver eu primeiro, porque aí eu resolvendo eu vou buscar outras coisas. A gente começa a sempre buscar aquilo que o Bruno disse, resolver o problema. E tem muito do Cristo nas conversas, quando eu e você querendo resolver o problema, e o problema para os discípulos lá era: cada um se vira, volta para sua casa, come lá, porque quem começou essa conversa? Jesus. Ele falou o seguinte com os discípulos: onde nós vamos comprar pão? E os discípulos responderam: Jesus, não tem dinheiro. Nem o dinheirinho que nós temos guardado para o mês inteiro paga a comida desse povo todo. Jesus não perguntou dinheiro, Jesus só perguntou onde. Por quê? Ele nunca está preocupado de como nós vamos resolver o problema. Não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado. Mas qual que é a intenção do coração do Cristo, da lei do Cristo? Leve o fardo do seu irmão. Deixa a vida desse povo mais leve. Porque entendendo esse princípio da leveza na relação, que a gente vai entendendo o fluir que Deus quer fazer em nós.
É entendendo aquilo que a gente sempre bate no ponto aqui na nossa comunidade. Jesus não está interessado em resolver problema nenhum, mas Ele está nos ensinando o tempo todo, Ele está nos inspirando o tempo todo a acolher o problema do outro. Para quê? Para que a gente cumpra a lei de Cristo, deixar a vida do meu irmão e da minha irmã mais leve. E deixar a vida do meu irmão e da minha irmã mais leve não quer dizer que não vai ser difícil, que não vai precisar de conversa difícil, que vai precisar de tempo. E aí eu queria ler uma história muito interessante. Está lá em Ruth, capítulo 1. Abre comigo aí se você está com a sua Bíblia. Se não, pode acompanhar aqui no telão mesmo. Capítulo 1 de Ruth. É uma história muito diferente, porque é um texto da Bíblia que não cita Deus em hora nenhuma. Interessante isso, né? Não tem assim, um anjo de Deus disse. Deus disse ao seu povo. E aí o texto vai dizer, e os principais personagens dessa história... Ruth, Noemi e Boaz. 3 personagens principais, né, Ruth? Lê aí capítulo 1, acompanha comigo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque. Sua mulher se chamava Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então é interessante como o texto vai construindo. Uma família que sai de Judá, de Belém de Judá. Belém significa casa de pão. Então uma família que sai da casa de pão, lugar do sustento, lugar do alimento, por causa de uma crise, acontece a fuga da família para outro lugar. Quantos de nós não vivemos isso na nossa caminhada? Quantas vezes por causa da circunstância, a gente quer se movimentar, mas a palavra empenhada sobre o lugar é a casa de pão. Mas Elimeleque vai embora junto com a sua esposa e com seus 2 filhos. Passa um tempo, ele morre. Passa um tempo, os filhos se casam depois da morte dele. Depois de 10 anos, os 2 filhos morrem. Pensa na cabeça dessa viúva. É por isso que o texto vai dizer que ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Sozinha. Não tinha esperança para essa mulher mais. Porque quando naquele tempo, na tradição, quando a mulher perdia o seu marido, a única esperança que aquela mulher tinha era o quê? Única esperança, o quê? Os filhos. Dizer, não, os meus filhos vão me sustentar até o final, eles vão honrar a sua mãe, eles vão honrar o legado do seu pai. O espírito do seu pai vai ser honrado. Mas olha o que acontece, os 2 filhos morrem. Essa mulher está numa situação complicadérrima. Mas acontece algo interessante na história, versículo 6. Ela é uma história diferente mesmo. Diz o seguinte: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar de onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós não iremos com a senhora para junto, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham mesmo que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Olha que fala pesada. Então de novo choraram em alta voz. Raro isso aqui, né, meu irmão? 2 noras chorando alto.
de amor pela sogra. Cadê o amor pela sogra? Amém? Que é diferente. Amém. Levanta a mão aí. Amém. Por que vocês estão rindo aí? 2 noras apaixonadas pela sogra. E por que eu estou contando isso? Porque o texto continua. Impressionantemente, o texto continua dizendo: então de novo choraram em alta voz. Orfa, uma das suas noras, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: ô Ruth, veja aí, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, e é o último versículo que eu quero ler dessa história, diz o seguinte: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde queres que a senhora for, eu irei. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Amém. É muito interessante como o texto continua e como isso tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente. Ruth, ela continua com a palavra empenhada, com o coração fiel, dizendo o seguinte: eu nem sei que Deus que você vai escolher, mas o Deus que você escolheu eu vou. Eu nem sei, eu não conheço o seu povo, eu sou uma moabita. Eu não sei como eu vou receber, o que vai acontecer, não. Mas o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. É interessante pensar como a nossa vida e o nosso jeito de viver grita na vida do outro. Como as pessoas em nossas voltas podem ser homens e mulheres que são inspirados ou não pela nossa caminhada. É interessante entender que 2 noras apaixonadas pela sogra não fizeram conta. Por mais que Orfa foi embora e deu um beijo, mas Ruth, ela não foi para o lugar do direito, ela não foi lugar pela conta. Pela conta, Noemi está certa, não vai ter filho de novo, talvez não se casaria mais, seria mais um peso na vida de Ruth, uma viúva sem marido e sem filhos. Mas ela foi fiel, por quê? Porque o jeito de Noemi viver inspirava aquelas mulheres. O seu marido já tinha morrido, logo ela podia ter projetado o amor do marido nos 2 filhos, mas não, ela casa os 2 filhos e ainda com 10 anos de caminhada para experimentar todas as estações, elas continuam ali firmes com a sogra, porque o jeito de Noemi viver era diferente. Mas por que eu estou querendo trazer isso aqui também? Porque tem hora na vida que nós somos Noemi. O texto continua dizendo que Noemi, quando chega de volta para sua terra, o pessoal começa a cutucar e falar: é Noemi? Não é possível, tem tempo demais, Noemi. E ela olha para eles e fala o seguinte: eu não sou Noemi, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus pesou a mão sobre mim e agora eu sou essa amargurada. Meu irmão, minha irmã, tem circunstâncias da nossa história que nós nos batizamos com outro nome, que são fruto de circunstâncias difíceis. Tem situações e momentos da nossa vida que a gente não encarna o nome que Deus nos deu, mas a gente faz a conta e fala: não, meu nome agora é outro, porque Deus pesou sobre mim. Não vai me chamar de ousado, não vai me chamar de alegre, de bendita, não vai me chamar de esperança, não. Meu nome agora é rancor. Não me chama não de fonte, de farol, não sou esse farol não. Me chama de luz apagada, porque Deus me esqueceu. As coisas não tem nada de claridão na minha vida, de claridade, acabou. Deus se esqueceu de mim. Quantos de nós, quantas vezes a gente insiste em dar a nós mesmos um outro nome que Deus não nos deu, mediante aquilo que nós vivemos, mediante a estação que nós estamos experimentando. Mas graças a Deus, Deus sempre garante. A gente começou falando da fidelidade de Deus no início. Deus sempre, Bruno, garante Ruth na nossa vida. Gente que vai falar para nós assim: nós estamos agarrados juntos. Tá difícil? Eu vou com você até o final. Tá complicado? Aguenta comigo aqui. Mas a estação aqui parece que eu não vou casar de novo, parece que eu não vou ter garantia de novo. Esquece as garantias. E eu quero te lembrar algo mais poderoso ainda. Você sabia que Ruth casa com Boaz? Resumindo tudo, Ruth casa com Boaz, e do ventre de Ruth nasce o bisavô de Davi.
aquele que é a linhagem do Cristo. A fidelidade, a ousadia daquela mulher em dizer, eu vou contigo até onde tem que ir, fez com que a graça divina fizesse parte da história e da linhagem do nosso Redentor. A fé de uma mulher que, quando fosse fazer a conta na circunstância difícil, nada ia dar certo, a fidelidade dela de ir até o final fez com que parte da genealogia do nosso Redentor viesse através da história dela. E se Noemi não tivesse experimentado isso? Quantos de nós, nas circunstâncias difíceis que vivemos, a gente fala, não tem mais solução, já era. Lembra do início do ano seu aí? Lembra de alguma situação do seu ano que você falou, agora lascou, minha vontade é sumir? Quem aí já viveu isso? Não precisa levantar a mão não. Agora foi, eu quero sumir daqui. Eu queria férias de mim mesmo. E você está aqui hoje, essa manhã. A misericórdia renovou, não dependeu do seu desespero, não dependeu da sua circunstância, não dependeu do nome que você se autodeu. Sabe por quê? Porque o nosso Pai continua fiel, nos lembrando, abraça a dor, abraça o seu irmão, faz da vida do seu irmão mais leve, faz do fardo do seu irmão mais leve. Se eu não tiver no Davi uma amizade que pode falar, irmão, hoje está difícil, vem segurar o meu fardo, vem suportar um pouco aqui, porque hoje não dá conta. Essa é a caminhada da lei do Cristo. Ruth olhou, claro que não com essa consciência, porque essa é a consciência onde o evangelho atravessa. Ruth olhou e falou o seguinte, você fez da minha vida leve, logo agora eu vou fazer da sua vida, Laura, mais leve. Não interessa, sogra, se você não vai casar, não interessa se você não vai ter filho, não interessa se eu não mais me casar, eu vou honrar a senhora até o final. A minha pergunta para nós aqui, quem nós somos nessa história? Será que nós somos ainda a multidão clamando por um Jesus que vai fazer milagre na nossa vida? Será que nós somos os discípulos que falam, não dá conta não, não conta não, já libera o povo. Aquele ali, ixi, manda para lá. Ou será que nós somos o Cristo que fala, não, fica todo mundo, nós vamos alimentar, nós vamos repartir. Será que nós estamos sendo a Noemi, gente que está entregando, você que está aí na caminhada, essa palavra é para você que está na caminhada há muito tempo, discipulou gente demais, cuidou de gente, repartiu o coração, já se entregou demais. Estava lendo um filósofo essa semana e ele disse o seguinte, que morri de traumatismo craniano ao me lançar de cabeça na vida do outro. Ele quis dizer muita coisa, mas ele quis dizer aqui também, queria trazer para você essa manhã, é que tem hora que na caminhada com o outro a gente se lança e como é raso demais, a gente se lança de cabeça e a gente acaba o quê? Machucando mesmo. É UTI mesmo. Porque a relação, quando é rasa, ela não suporta o fardo do outro. Tem gente se machucando com outros, nós nos machucamos com outros, mas se nós não estamos na plataforma do evangelho, vai continuar quebrando cabeça, porque você vai se afundar, você vai querer se lançar numa plataforma muito superficial, porque você ainda nem segurou o fardo do irmão, você nem fez da vida dele mais leve. Aplica isso nas suas relações, no seu casamento. Quantas vezes a gente quer ser o certo? Quantas vezes vai conversar, mas não foi eu não. Não, mas tudo se justifica, tudo é culpa, tudo é carga. E na relação, meu irmão, minha irmã, tem muita relação quebrando o crânio, porque é muito superficial, não foi para o lugar mais profundo. Mas é interessante pensar que dentro de tudo isso, dentro de alimentar uma multidão, crer num Jesus que vai multiplicar, suportar a dor de alguém, mesmo que não faça sentido no final, porque isso é o mais difícil. Abraçar quem você sabe que vai dar bom, meu irmão, é de boa demais. Investir num trem que vai dar bom, tem dinheiro para tudo quanto é lado. Goiânia experimentou isso há alguns anos, o avestruz, você colocava dinheiro, quem caiu nessa aí, não precisa levantar a mão não. Quem perdeu fazenda, casa, apartamento, carro de luxo, é fácil, eu entrego ali, vai voltar X. Não precisa ser avestruz não, há uns anos atrás eu caí aí, alguns amigos caímos junto.
Investir naquilo que é fácil, meu irmão. Todo mundo quer investir. Mas segurar o fardo do irmão e tornar a vida do Bruno mais leve é eu entender que vai pesar para cá também. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Se eu creio nessa palavra da lei de Cristo e eu seguro o fardo do Bruno também, vai pesar mais para mim, para minha casa? Vai. Mas eu quero te garantir a esperança que o Evangelho nos traz. Há descanso no eterno. Para quem não está em Cristo, quando a gente fala de levar o fardo um do outro, é fardo, é pesado, é difícil, é prejuízo. Mas para aquele que está em Cristo, para aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, há descanso em Cristo. Porque o cansaço vai vir para todo mundo. Vai vir cansaço para quem está em Cristo ou não. Carregar o fardo um do outro, para quem está na intuição, vai cansar do mesmo jeito. Na intencionalidade vai cansar do mesmo jeito. Em Cristo vai cansar do mesmo jeito. Fora de Cristo vai cansar do mesmo jeito. Mas em Cristo há uma promessa. Há uma promessa. Sabe o que é a promessa? Porque quem entendeu e encarna, quando passa por alguém, o Bruno é aquele que carrega meu fardo também. Está aqui a coerência de um negócio desse. A casa do Bruto carrega meu fardo. Sabe o que acontece quando eu passo por ele? Leveza. Afiar. Palavra de esperança. Palavra de isso aqui não, tá errado. Desse jeito aqui não. Leveza. Conversa difícil? Demais. Mas leveza. A nossa pergunta essa manhã, de tantas perguntas que Deus está fazendo para nós, é se de fato nós estamos abraçando o problema. Nós estamos acolhendo o problema, não para resolver, porque Jesus não está interessado em resolver a fome do povo. Jesus queria ensinar os seus discípulos, dizendo: para de mandar os outros embora e começa a alimentar. Para de falar: tem razão, você é viúva, perdeu os 2 filhos, eu estou nova, bonitinha, no jeitinho, em pé, empinada, dá para casar de novo, dá. Não. Não é esse tipo de conta que ele está ensinando. Será que nós estamos sendo homens e mulheres dispostos a inteiramente viver para ser parte da história que Deus está contando no mundo? Nós já sabemos o final da história. Aqui a gente olhar a história de Ruth, sabendo do final, fica fácil decidir ser Ruth. Mas Ruth não sabia que através de Boaz, juntos, eles iriam gerar o bisavô de Davi. Talvez o que Deus está querendo de você nesse final de ano, de alguns ajustes, de alguns alinhamentos, você nem tem noção do que Deus pode fazer através dessa redenção, desse abraçar, desse carregar o fardo e deixar a vida do seu irmão e da sua irmã mais leve. O significado novo que Deus quer nos ensinar sobre esses 2 textos é não a espera de fazer algo, mas a espera de ser algo. Nas nossas relações nós temos buscado fazer algo por alguém. E Jesus, tanto no texto da multiplicação dos pães, ele fala assim: sentem e dividam em grupos de 50 pessoas. Ou seja, vão conversar enquanto a comida fica pronta. Vão alinhar enquanto a comida está sendo preparada. No texto de Noemi e Ruth poderia fazer alguma coisa, mas ela resolveu ser coerente com quem ela é. E esse é o novo sentido que Deus quer trazer pra gente. Talvez agora no Natal você está esperando no dia 25 nascer o Cristo que vai fazer algo por você. E não o Cristo que é sobre a tua vida. E essa é a nossa crise. Porque nós, como filhos do Senhor, como aqueles que aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós carregamos uma genética, nós carregamos um genótipo. Quem lembra da aula de biologia aí? Nós carregamos um genótipo, uma herança genética de Cristo, mas o genótipo ele só é válido quando o fenótipo, que é a expressão daquilo que nós carregamos, é mostrado. E às vezes o fenótipo, como a cor da pele, às vezes eu carrego um gene de cor de pele, mas me exponho ao sol, o fenótipo é mudado. Às vezes nós carregamos um gene de Cristo, mas nós estamos expressando outra coisa. O fenótipo nosso é outra coisa, porque o meio tem mudado a nossa opinião. Porque nós queremos fazer algo para alguém. Porque nós queremos resolver, mas nós pouco estamos querendo ser. Jesus chama os discípulos, chama a multidão para mais perto. Em vez de falar assim, tá com problema, manda embora. Ele fala assim, não, eu tô com um problema de visão, parece. Chega mais perto para resolver o problema. Aleluia. Noemi com Ruth
Noemi, Ruth poderia falar assim: não, eu vou resolver o meu problema, eu vou fazer para resolver o problema. Ela falou: não, chega mais perto para eu entender e resolver o problema. Então, Cristo quer dar um novo significado para você. Ressignificar hoje as suas relações, o seu trabalho, o seu meio, a sua paternidade com seus filhos, a sua maternidade com seus filhos. Ele está falando assim: não preocupe em fazer, seja. Na hora do problema, não afasta do problema como um covarde corre, mas seja o filho, o herdeiro do reino que chega mais perto, para entender os detalhes de cada problema. Esse é o significado que Deus quer trazer para a gente. Não espere um Cristo que vai resolver o teu problema. Não espere um Cristo para fazer algo em prol de você. Não ore na expectativa dele te dar o benefício da tua troca de tempo. Mas se achegue a Deus como quem ele é na tua vida. E você é a expressão dele. É interessante pensar que, finalizando, encerrando esse nosso tempo, que Noemi, o jeito dela viver, e mesmo num tempo difícil, talvez você está vivendo, ela ouve de uma mulher dizendo o seguinte: não interessa o seu Deus vai ser o meu Deus. Não interessa, eu nem conheço o seu povo vai ser o meu povo. É interessante por quê? Porque na nossa caminhada aqui, a gente sempre fala que aqui está a reunião dos pastores. Nós aqui essa manhã, nesse domingo da manhã, é alinhamento dos pastores da cidade. As ovelhas estão aí lá fora, estão aí fora. Por que eu estou querendo dizer? Tem gente, tem amigo seu que nem vai sentar aqui na igreja, mas através do seu testemunho eles vão olhar para você e falar o seguinte: o seu Deus vai ser o meu Deus. Não é nem a sua igreja vai ser a minha igreja, estão me entendendo? Não estou falando de mudar de igreja, não. O seu Deus, esse Deus aí vai ser o meu Deus. E eu quero conhecer desse povo que é o seu povo, porque esse trem é diferente. E João termina dizendo o seguinte, eu quero orar terminando esse texto. No 1 João, no capítulo 4, no versículo 16. Encarna essa mensagem agora. Receba essa mensagem como algo que precisa entrar dentro de você. E para isso poder fluir através de você. Para que Deus agora nessa manhã, em nome de Jesus, tire as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos. Limpe. E a gente aqui na nossa comunidade, uma das coisas que a gente sempre fala é que nós somos fonte, o tempo todo. Mas o grande problema é quando a gente não torna a vida do nosso irmão mais leve, a gente vai trazendo impureza para essa fonte. E a nossa tentação a começar em mim é como um homem fonte, como água suja, alimentar outros irmãos. Olha o prejuízo disso. Olha o prejuízo que como fonte mal cuidada, sem o coar do Senhor, sem o filtro do Evangelho, como uma palavra pode ser perigosa, como o meu olhar pode ser perigoso, como o meu primeiro pensamento pode ser perigoso, sem o filtro do Evangelho, sem a plataforma do amor. Agora, olha o que João está dizendo para nós, costurando tudo isso. Ele vai dizer o seguinte: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Confiamos no seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. E ele encerra dizendo: esse amor não tem medo. Olha que lindo isso. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você crê nessa palavra? Não tem outra plataforma para você? A plataforma é o amor. Ele nos amou primeiro. Então que eu e você possamos ser agentes de trazer a leveza para o dia do seu irmão. Talvez é fim de ano. Talvez, como diria um mineiro, o pau está quebrando na sua história, no seu casamento. Às vezes a sua relação está difícil no seu casamento. Eu quero te inspirar. Procure um irmão e irmã para repartir o fardo. Mas procure um irmão e irmã para também ser suporte para o fardo dele. Antes que resolva. Mateus, mas eu não preciso me resolver primeiro, não. Suporte o fardo um do outro. Porque no seu cansaço você vai receber a paz e o descanso no Cristo. Aquele que disse que enquanto os seus filhos dormem, Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Tem coisa que você está buscando e querendo, que Deus só vai te dar, sabe quando você o quê? Descansar.
depois de ter trabalhado o fardo do seu irmão. Tem coisa que Deus só vai entregar para mim e para você depois que eu e você descansarmos de tanto trabalhar o fardo de um do outro. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos buscar em Deus, através dessa palavra, um direcionamento. Talvez você está confuso acerca do seu nome. Talvez a estação difícil fez com que você buscasse em Deus um novo nome. Noemi escolheu Mara, não de maravilhosa, mas de amarga. Aquela que Deus pesou a mão. Meu Deus do céu. Você é um pai de amor, Pai. O teu amor é perfeito. O Senhor nos amou primeiro. Não há medo onde há o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado porque nós podemos compartilhar como família e falamos com Deus que é real, é vivo, se faz presente aqui, não precisa de pedagogia para falar com o Senhor, oh Deus. E nós sabemos que como família nós entendemos e recebemos e queremos viver essa palavra, Deus. Nós não queremos nos relacionar na expectativa ou por fazer algo. Nós não queremos fugir dos nossos problemas como um covarde, oh Deus. Mas nós queremos nos posicionar como herdeiros, como filhos, como príncipes do Senhor, ó Deus. Que se posiciona e vai enfrentar o problema, que assume a sua responsabilidade. Traz para nós nesse novo ano e no final desse ano ainda, o novo sentido das relações. Tira as escamas dos nossos olhos que por muitas vezes têm decidido como se fosse o Senhor através da nossa visão, ó Deus. Mas coloca a tua visão em nossa vida, para que a gente possa partir dela. Esse é o nosso desejo, Deus. Não nos faz esperar. Nos convence que o Evangelho é um id. Nos convence que é ir, mesmo com problema, mesmo com a situação conflituosa, mas é sobre ir e não sobre uma espera. Para que no caminho a gente encontre o Senhor, como aqueles homens no caminho de Emaús. Que no partir o pão a gente possa revelar o Senhor, ó Deus, como aqueles homens se revelaram. Que essa seja a nossa vida, ó Deus. Um novo significado, um significado a partir de quem o Senhor é e não da minha visão. Essa é a nossa oração, Deus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra? Que seja uma semana, como a gente sempre diz aqui, esse é o primeiro dia da semana. Que você receba essa mensagem e que isso atravesse no seu coração. Amém? Que a graça de Deus, que é o nosso Pai, que o amor do Pai, que a graça do Filho, esse que se entregou por nós, e a comunhão do Espírito te acompanhe todos os dias em nome de Jesus. Amém? Até semana que vem.